Bem, nós estamos aí no tempo das Olimpíadas. Eu não sei o quanto você gosta das Olimpíadas. Eu gosto muito. Eu só lamento que as Olimpíadas, muitos jogos, estejam exatamente naquele horário que a gente está trabalhando. Eu já pensei em tirar férias no período das Olimpíadas só para poder acompanhar mais os jogos. Mas eu sempre me lembro disso só quando as Olimpíadas chegam. Eu não me planejei com antecedência, então dessa vez foi mais uma vez que eu queria ficar acompanhando alguns jogos, porque realmente eu acho muito especial esse tempo, aquela movimentação toda, o empenho de todos os atletas. Pena que a gente, como brasileiro, às vezes vai naquela empolgação, né? Temos uma delegação tão grande em tantas modalidades, mas a gente vai se frustrando, apesar de algumas medalhas que a gente já conquistou até aqui, mas a gente tem que ter muita resiliência e paciência e esperamos que na próxima Olimpíada a gente possa ir melhor ainda, né? O fato é que por trás da história de cada atleta, não apenas daqueles que sobem lá no pódio, não apenas daqueles que estão ganhando alguma medalha ou se classificando, mas até mesmo por aqueles que vão ficando pelo mesmo caminho, aquele que ficou em quarto lugar, que quase conseguiu, por um pequeno detalhe, por um acréscimo de segundo, de minuto, ele não conquistou a medalha. Por trás da história de cada uma dessas pessoas, há uma história de vida, há uma história muitas vezes de superação, há dezenas de pessoas, além da família, que contribuíram para que ele chegasse ali, no caso das Olimpíadas deste ano, ali em Paris. E quando nós olhamos essas histórias, nós vemos que existem algumas semelhanças entre este esforço dos atletas, a história deles e a história da vida de cada um de nós. E o apóstolo Paulo foi alguém que percebeu isso, quando ele comentou sobre as Olimpíadas daquele tempo, que obviamente eram muito mais simples que as de hoje. Ele faz algumas analogias entre as ações, as atividades que acontecem nas Olimpíadas e também a nossa caminhada, a nossa carreira, a nossa identidade como cristãos. Então nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de perceber que nós podemos ser considerados como atletas de Cristo. E nós vamos ver então que existem algumas semelhanças e algumas diferenças nesta questão de sermos atletas, atletas que pertencem à equipe de Jesus Cristo. E é nessa perspectiva que eu queria que a gente pensasse em quem nós somos em Cristo Jesus. É sobre isso que nós temos falado nestes últimos domingos. Nossa identidade vinculada a Jesus. Algumas vezes essa identidade ela representa de fato algo que é uma transformação existencial. Quando a Bíblia fala sobre que somos filhos de Deus, isso não é uma figura de linguagem, é algo real. Quando a Bíblia fala que nós somos uma nova criatura, isto é algo real. Agora, existem algumas imagens, algumas analogias que o apóstolo Paulo e outros autores do Novo Testamento usam para falar da nossa condição e dos desafios desta vida em Cristo. Então, hoje, quando nós estamos falando sobre atletas de Cristo, nós estamos usando aqui uma analogia, uma comparação. Então, existem alguns aspectos em que a nossa perspectiva e aquilo que acontece conosco é exatamente aquilo que acontece com um atleta que vai para a Olimpíada. E outras vezes, existem outros aspectos em que esta comparação ela é diferente, ou seja, ela mostra um contraste entre aquilo que acontece numa Olimpíada aqui no plano humano e aquilo que acontece conosco como atletas na Olimpíada da vida. E um dos textos clássicos, quando a gente fala sobre esse tema, do apóstolo Paulo, é o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 a 27. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar o texto aqui na tela. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, somente um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está escrevendo para os cristãos que moravam na cidade de Corinto.
das cidades mais importantes do Império Romano no primeiro século. Uma cidade portuária, uma cidade que recebia gente de todos os lugares do mundo. Uma cidade onde havia também jogos importantes. Havia uma corrida que era a grande corrida, era o grande evento que acontecia naquela cidade. Mas há um detalhe interessante. Havia uma premiação ali, mas não havia aquela premiação de medalha de prata, medalha de bronze, ou aqueles que se classificaram. Muitas pessoas corriam, mas só uma pessoa levava o prêmio. Ele faz uma referência aqui a isto. Nas Olimpíadas que nós temos hoje, a gente pensa que tem muita gente correndo. Na verdade, quando você pensa na população de uma cidade como Paris, apenas para pensar em Paris, ou na população mundial, nós não podemos dizer que, por exemplo, na competição de corrida tem muitas pessoas correndo. Na verdade, todo aquele grupo ali de centenas de atletas que estão em Paris, eles representam a elite do esporte. Se você e eu quisermos competir numa Olimpíada, muito provavelmente nós não vamos conseguir, a não ser que você, de repente, se dedique, se destaque, ainda tem chance. Eu não tenho a mínima chance de ir para uma Olimpíada, não é? Mas pode ser que alguém aqui dos nossos jovens, adolescentes, ainda vá para uma Olimpíada. O que eu quero dizer é que o grupo de pessoas que vai para uma Olimpíada como esta de Paris, como houve em Tóquio, em tantos outros lugares, é um grupo muito limitado. Quando você considera a quantidade de pessoas que existe no mundo, quando você considera quantos atletas existem que sonham não em ganhar uma medalha, sonham apenas em participar de uma Olimpíada. E é interessante que eu garanto a você que mesmo aquele atleta que chega em último lugar, aquele que chega em último na piscina, né, o primeiro lugar já está ali comemorando, quase saindo da água, o cara ainda está nadando lá, né? E a gente olha para ele, esse cara é fraco, mas ele nada muito melhor do que você. Se ele competir com você, ele ganha. Né? Se aquele atleta que deu aquele salto lá e caiu lá, você não consegue nem dar aquela primeira virada. Nenhum de nós. Então, aqueles ali, mesmo aqueles que aparentemente são fracos, eles são muito melhores do que nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e a primeira verdade que eu quero que você leve consigo. Você precisa compreender que na Olimpíada da vida, nesta Olimpíada que nós somos chamados a sermos atletas, todos nós somos convocados. Todos nós cristãos somos convocados. Desde o momento que você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele o convidou para você fazer parte do time dele. É interessante que, por sua natureza e amplitude, a Olimpíada, essa lá de Paris e tantas outras que já aconteceram, elas recebem diferentes tipos de atletas. Agora mesmo, uma nossa atleta do judô não é uma modelo, não é uma jovem, né, com corpo fininho. Não. Né? Tem ali aquela força toda e foi campeã. Há determinadas modalidades que a pessoa realmente precisa ter uma força tremenda e ter um peso muito grande. Outras, pelo contrário, a pessoa tem que ser bem franzino. Eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa gorda ganhar hipismo. A pessoa tem que ser magrinho, fininho. Outras competições precisam de pessoas musculosas. Ou seja, dependendo da modalidade, você tem ali diferentes tipos físicos. Não apenas diferentes tipos físicos, você tem gente de todos os lugares do mundo. Pessoas que são negras, brancas, asiáticas, as mais de louras, enfim, os mais diferentes perfis, diferentes modalidades, diferentes tipos de pessoas que estão competindo. Porque há dezenas de esportes que podem ser praticados por uma infinidade de tipos humanos. Na Olimpíada da vida, nesse aspecto, isso não é diferente. Porque Jesus Cristo convoca cada um de nós do jeito que a gente é. Você não precisa se modificar radicalmente para ser um atleta na Olimpíada da vida. Deus vai dar para você desafios específicos, como aquelas pessoas que estão ali na Olimpíada, elas têm os seus desafios. Não há nenhum atleta que vá competir em todas as modalidades esportivas. Ninguém é tão bom em tudo. Assim também, no reino de Deus, como atletas de Cristo, cada um de nós tem modalidades diferentes. Cada um de nós, Deus escolheu para ser um atleta de acordo com o perfil que Ele mesmo nos deu. Há quem pense que Deus chamou alguns para a quadra, para a arena, para o campo, para a piscina, para o tatame ou para o ringue.
mas não convocou para nenhuma dessas atuações. Convocou você para a arquibancada. Não, isto é um equívoco. Deus não convoca ninguém para ficar apenas na arquibancada aplaudindo. Deus não convoca nenhum de nós, queridos irmãos, para sermos espectadores dos outros atletas. A proposta de Jesus, a proposta do Evangelho é para todos. Quem a recebe, repito, é automaticamente convocado para ser atleta de Jesus. Uma vez que você e eu fomos convocados, e que esse é um grande privilégio, sermos atletas de Cristo na Olimpíada da Vida, qual deve ser a nossa postura? O texto diz aí que todos aqueles que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Tudo começa aqui. Cada um de nós, todos nós, como grupo, devemos estar dispostos a submeter-nos a um treinamento rigoroso. Ninguém consegue chegar, nenhum atleta consegue chegar a lugar nenhum sem um treinamento rigoroso. O atleta que deseja vencer, ele precisa ter esta consciência. Eu tenho que me esforçar ao máximo. Aliás, a palavra atleta vem do grego atletes, que por sua vez vem do termo aetos, que significa esforço. Assim, a origem etimológica desta palavra indica o esforço que a pessoa tem que fazer para alcançar um grande prêmio. Há quem olhe para aqueles atletas lá e diz, que sujeito sortudo, né? Ah, pensou que maravilha, todo mundo ali, a imprensa cobrindo, ele vai ganhar um bom dinheiro, esse sujeito tem muita sorte. Alguém pensa que é uma escolha divina, Deus escolheu aquele ali e pronto, está escolhido, ninguém mais pode vencê-lo. Não é assim. Mesmo aqueles que já nascem com uma habilidade especial, com um biotipo que favorece a conquista de uma determinada modalidade, ele precisa se submeter a um treinamento rigoroso. Ele pode ter talento, mas se não houver um treinamento, ele nem chega a ir para uma Olimpíada. A gente vê aqueles atletas ali no pódio, mas a gente não imagina, muitas vezes, tudo aquilo que eles passaram para chegar ali. Disciplina é fundamental. Disciplina que envolve, então, treinamento rigoroso. São horas e horas fazendo o mesmo exercício, são horas e horas treinando uma jogada, são horas e horas ouvindo broncas do treinador, ou ouvindo também palavras de estímulo. O corpo dói, às vezes dá vontade de parar, mas quem deseja ser campeão sabe que precisa se submeter a este tipo de treinamento. Treinamento rigoroso significa acordar mais cedo que todo mundo para treinar. Antes do nascer do sol, lá numa pista, numa quadra, o sujeito já está ali. Num dia frio em que todo mundo está querendo ficar na cama ali, ele vai para uma piscina que nem é aquecida. Ou então ele está sob o sol escaldante num fim de tarde ou ao meio-dia, pedalando numa estrada pedregosa, se preparando para este grande evento. Não é fácil. E na Olimpíada da Vida? Esta atitude também é requerida. Certos sacrifícios para atingir objetivos, na sua vida como um todo. Dificilmente você vai conseguir alguma coisa importante na sua vida profissional, na sua vida pessoal, sem esforço. Na vida cristã não é diferente. Para atingir os seus objetivos pessoais, para atingir os objetivos de Deus para a sua vida, você precisa se empenhar, se esforçar. Existe a graça de Deus, sim. Mas existe também o seu empenho, o seu esforço para que você possa chegar lá. Nem sempre vai ser fácil. Mas esse treinamento, essa disposição de ser treinado é muito importante. Porque no dia da prova, você precisa estar preparado. E para estar preparado, você precisa ter esse preparo prévio. Em que medida você tem submetido a sua vida, a sua rotina, a treinamentos rigorosos? Quanto você tem se esforçado? Quanto você tem feito para se dedicar a fazer aquilo que Deus propõe que você faça? Na vida do cristão, um treinamento rigoroso pode envolver, por exemplo, a disciplina de ler a Bíblia diariamente, mesmo quando você não está com vontade. Pode envolver você sair de casa e ir para a reunião do PG, mesmo depois de um dia cansativo, ou vir participar de um culto no final de semana que você está exausto. Significa você sair da sua casa e fazer uma visita àquele irmão que Deus disse, vá lá, faça aquela visita no hospital, mesmo que você esteja se sentindo no limite. Então, nós, para
passarmos pelas provas que Deus tem para nós, que as provas que a vida nos traz, nós precisamos desse treinamento rigoroso. E esse treinamento rigoroso acontece ao longo de toda a vida. Mas além disso, um atleta que quer ser um campeão, ele precisa renunciar o que for necessário. Ninguém se torna um bom atleta, um atleta vitorioso sem renúncia. É aquele atleta que renuncia a um programa de TV à noite ou de madrugada, porque no outro dia ele sabe que tem que acordar bem cedo. Então ele renuncia a uma festa que ele gostaria de ir, a uma balada, porque ele sabe que ele não pode gastar toda a sua energia ali. No outro dia ele tem uma competição. Mesmo aqueles que não ganham medalhas, eles se submetem a disciplinas e a renúncias muito grandes. É a pessoa que renuncia àquele bolo que ele gostaria de comer. Ele tem que fazer uma dieta muito forte. Ele tem que exercer o autodomínio. O apóstolo Paulo fala com isso dizendo: eu esmurro o meu próprio corpo e faço do meu corpo meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, quando ele diz: o meu próprio corpo eu me sacrifício, ele está falando desse esforço, desses empenhos. Há prazeres, meus queridos irmãos, que inclusive são legítimos, mas que algumas vezes você tem que se abster deles para enfrentar uma grande batalha. É nesse sentido que entra muitas vezes aí o jejum como uma experiência importante na vida do cristão. Essa disciplina pessoal, abrindo mão de algumas coisas que veio ocupar o seu tempo de forma demasiada, que veio fazer com que você diminua a sua energia numa determinada direção que Deus indicou, e que fazem que você perca o foco. Isso tudo envolve esse aspecto da renúncia que deve acontecer na nossa vida. Renunciar não é necessariamente você deixar de fora da sua vida algo que é ruim. É algo que pode ser até bom, mas que não é conveniente naquele momento. Não é o melhor de Deus para você naquele momento. Se nós desejamos ser atletas de Cristo de alta performance, nós precisamos nos questionar: o que eu estou renunciando? O que eu estou disposto a renunciar para ser um atleta mais vitorioso? Para que a minha vida cristã possa realmente manifestar para todos ser uma vida vitoriosa de superação dos obstáculos. Mas precisamos entender uma coisa. Precisamos entender que nem sempre ganharíamos todas as provas. Mesmo um atleta vitorioso, mesmo um campeão, algumas vezes ele falha. Se às vezes ele não falha na hora da prova, com certeza lá no treinamento ele falhou. Ele nem sempre deu os melhores saltos, nem sempre ganhou todas as partidas. Às vezes um time chega a ser campeão, mesmo tendo algumas derrotas ao longo da sua trajetória na própria Olimpíada. Os mais inteligentes, os que ganharam medalhas olímpicas de ouro, prata e bronze, muitas vezes quando eles percebem que eles têm poucas chances de vencer na Olimpíada seguinte, eles param por ali. Porque eles não querem, lá na frente, depois que foram campeões, que ganharam todas as medalhas, passar a vergonha, para eles, que seria vergonha, de ficar lá nos últimos lugares. Jogadores inteligentes fazem isso. Eu me lembro, eu era adolescente ainda, criança quase, quando o Pelé, o melhor jogador de todos os tempos, se recusou a ir para a Copa do Mundo em 74. Porque ele já imaginava que se fosse lá, ele não teria a mesma performance, o mesmo desempenho das Copas anteriores, embora ele ainda estivesse jogando nos Estados Unidos. Os nossos melhores atletas não acertam todos os saltos, não acertam todas as manobras, não conseguem fazer tudo com perfeição o tempo todo. Olha, se na vida real das Olimpíadas, alguns param e nem todos acertam o tempo todo, também nesta Olimpíada da vida, você não é obrigado, nenhum de nós vai acertar o tempo todo. Nós vamos algumas vezes perder, nós vamos algumas vezes cair. A Bíblia fala sobre isso diversas vezes, lá no Salmo 37, versículo 23 e 24, nós lemos: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Se diz ainda que caia, significa que algumas vezes ele vai cair, né? Um homem bom não significa que ele nunca vai cair. Algumas vezes ele cai, mas a Bíblia diz que Deus o sustenta. Provérbios, nós lemos assim, Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. A diferença entre o ímpio e o justo é que o ímpio fica caído.
E aquele que tem comunhão com Deus, ele vai tropeçar, ele pode cair até várias vezes, mas ele vai se levantar. O apóstolo Paulo também vai nessa mesma direção, quando ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele está falando aqui de situações difíceis, em que a pessoa se abate, em que a pessoa não tem o mesmo ânimo, em que a pessoa está vivendo uma situação muito difícil, que ela acha que não vai dar conta. Mas, quando ele está em comunhão com Deus, ele vai se levantar. Nós não precisamos desanimar, porque se você cair, a mão de Jesus está estendida. Não foi assim que ele fez com Pedro? Pedro negou que conhecia Jesus, depois de ter caminhado com ele de forma tão íntima durante 3 anos. Mas chega Jesus e dá para ele uma nova chance, uma nova oportunidade. E esta chance, essa oportunidade de se reerguer, de se levantar, Deus dá a cada um de nós. Deus dá a você, meu irmão. Então, se você está numa fase da sua vida que você diz: eu estou caído, eu perdi a disposição, eu sou um atleta derrotado. Não, você pode se levantar. Entenda que isso faz parte da nossa caminhada cristã. Mas é preciso também ter um objetivo claro e manter o foco. O apóstolo Paulo diz no texto que eu li no começo: nós fazemos todo esforço para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Todo atleta sabe o que ele quer. Todo atleta que chegou na Olimpíada não está ali a passeio. Ele sabe que o ideal dele seria ganhar uma medalha. Ainda que ele não ganhe, mas ele está se esforçando para um dia, quem sabe, ele conseguir. Ele quer deixar um legado para a sua família, ele quer deixar um exemplo para as pessoas do seu país, um legado para as futuras gerações. Muito mais nós, que lutamos por uma coroa eterna, que desejamos ter um impacto na vida das pessoas de uma forma permanente. Porque a vida eterna, meus queridos irmãos, não é apenas a vida depois dessa vida. A vida depois dessa vida é a completude da vida eterna, mas a vida que Deus nos chama para vivermos, ela começa aqui e agora. E ela se manifesta nas pequenas coisas, na maneira como nós fazemos as coisas do dia a dia, na maneira como nós trabalhamos, na maneira como nós interagimos com as pessoas, na maneira quando nós dissemos sim ou não às propostas que nos são feitas. O pastor Bill Hybels, lá de Willow Creek, pastor lá durante muitos anos, ele conta que uma vez ele estava chegando lá na sua igreja e ele viu uma pessoa trabalhando no jardim, ele quis saber quem era no jardim da igreja, e ele perguntou: você é aqui o nosso novo jardineiro? Ele disse: não, eu não sou somente um jardineiro. Eu estou cuidando das primeiras impressões das pessoas que chegam aqui na igreja. Você percebe? Ele estava fazendo uma tarefa que poderia ser considerada apenas uma tarefa trivial, comum, mas ele disse: não, eu não estou aqui simplesmente cuidando de flores. Eu estou fazendo algo muito maior. Eu estou envolvido em um projeto muito maior. O alvo do atleta, meus queridos irmãos, não é apenas a medalha. A medalha é somente um símbolo. Na verdade, a medalha de ouro, de prata, de bronze, o valor intrínseco dela não é nem tão grande assim. O valor está no que ela representa. Quando alguém tem uma medalha no seu peito, de ouro, de prata, de bronze, ela está dizendo assim: eu sou capaz, eu fui capaz de dar esse salto quase perfeito ou perfeito, eu fui capaz de correr, de pedalar, de disparar numa velocidade tremenda, impossível para a maioria dos mortais. Eu fui capaz de fazer uma manobra num skate que quase ninguém é capaz de fazer. Eu fui capaz de equilibrar-me numa prancha no meio de um mar revolto. Eu participei de uma equipe com um jogo tão sincronizado que fomos capazes de marcar dezenas de pontos, ou tivemos uma pressão tão grande, mas soubemos segurar o aspecto emocional e conseguimos superar o adversário. Disso tudo, a medalha é um símbolo. Ela atesta a competência da pessoa naquela área. O foco do atleta disciplinado não é só a medalha. O foco do atleta disciplinado é adquirir uma habilidade, é passar por uma transformação que o coloca numa posição diferenciada. Ele se torna aquilo de melhor que ele podia ser naquela área. A primeira competição, na verdade, não é com os outros, é consigo mesmo. Qual é o seu foco?
Qual é o seu objetivo? O apóstolo Paulo diz o seguinte, escrevendo aos Filipenses e falando também sobre essa ideia de competição, de corrida, etc. Ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu faço uma coisa, eu não estou fazendo várias coisas, eu não estou correndo de uma direção para um lado e para o outro, eu não estou como quem está esmurrando o mar sem saber para onde vai, o que quer. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. E qual é o objetivo que nós devemos ter aqui nessa vida, meu irmão? O objetivo que nós temos que ter aqui, que envolve a eternidade, mas começa aqui, é que a nossa vida glorifique o Senhor. Nosso grande objetivo, como atletas de Cristo, é promover a glória de Deus. Promover a glória de Deus através dos nossos atos. Pode ser até que não seja uma coisa tão grande assim, é um jardim que você está cuidando, é uma sopa que você está fazendo, é uma ajuda que você está dando para uma pessoa que está ali caída no meio do caminho. Mas nessas pequenas coisas você está fazendo algo especial para a glória de Deus. Mas além disso, o seu alvo, o seu foco é ser uma pessoa no qual as pessoas veem a glória de Deus. É ser uma pessoa que alcança o potencial que Deus colocou em você, para que você pudesse manifestar aqui competências que glorifiquem o nome do Senhor. Um outro aspecto importante para um atleta, lá em Paris, em Tóquio, seja onde for, mas também para o atleta cristão, é jamais nos contentarmos com o que já conquistamos. Irmãos, não penso que eu já tenho alcançado. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou aqui nessa corrida, eu tenho um alvo, mas eu não penso que alcancei a perfeição. Eu ainda posso melhorar. Quando é que um atleta alcança o seu melhor? Quando é que você diz assim, esse atleta aqui agora alcançou o ápice? Isso praticamente não existe. Não é verdade? Prova disso é que, de repente, um grande atleta, ele consegue uma marca que ninguém alcançou antes. Mas passa-se algum tempo e ele mesmo, ou um outro atleta, bate aquele recorde. Até hoje, os recordes continuam sendo batidos. Até onde o homem vai chegar, a mulher vai chegar, na Olimpíada a gente não sabe. Qual o limite da habilidade humana, do corpo humano? Nós não sabemos. A pessoa precisa estar treinando, sempre treinando e adquirindo novas técnicas, porque ela não sabe quanto ela pode melhorar. Enquanto ela estiver competindo, ela deve ter como alvo o seu aprimoramento. Diferentemente das Olimpíadas que as pessoas participam, que esta elite participa, na Olimpíada da vida não existe possibilidade de abandono. Quando um atleta percebe que já chegou muitas vezes no seu máximo, ele diz, não, agora eu vou parar. Porque eu já não estou nem conseguindo fazer aquilo que eu conseguia fazer antes. Então eu vou desistir, já chegou o meu tempo de parar. Na Olimpíada da vida, nós não temos essa opção. Você pode ir até o fim da sua jornada aqui na Terra, como um vencedor ou como um perdedor, como alguém que está progredindo ou alguém que está regredindo, como alguém que está estacionado ou alguém que está aperfeiçoado, está se aperfeiçoando. Você diz, pastor, eu cresci tanto nesse tempo da minha vida cristã, eu me envolvi com o Senhor, me envolvi com a igreja, eu aprendi mais sobre Deus, mas isso foi no passado. Agora, provavelmente você está como esse atleta, que foi excelente no passado, mas agora está ali se arrastando. Não precisa ser assim. Porque no sentido espiritual, na Olimpíada da vida, nós podemos melhorar sempre. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não quero ser reprovado. Ele não está falando aqui de perda de salvação. Ele está dizendo aqui de deixar de ganhar aquilo que ele poderia ganhar ainda, de superar as provas que ele poderia superar ainda enquanto está vivendo aqui na terra. Quando você olha para a sua vida toda, desde o tempo que você aceitou Jesus até agora, qual é a sua percepção? Você teve um tempo que você se desenvolveu melhor como atleta de Cristo e agora não tanto? Ou você está no seu melhor momento? Você consegue perceber que você não tinha certas habilidades e capacidades, não conseguia fazer determinadas coisas, e hoje você consegue fazer isso com relativa facilidade, porque você cresceu como atleta de Cristo? Você está conseguindo pelo menos manter aquilo que você já conquistou? Se pudéssemos medir a sua performance espiritual em segundos,
em milésimos de segundo, em distância percorrida, como é que estaria a sua vida? Vale a pena a gente pensar sobre isso. Porque a corrida espiritual, a corrida da vida, a Olimpíada da vida, ela só termina quando a gente fecha os olhos aqui e abre os olhos para a eternidade. Mas há outro aspecto importante. Para qualquer atleta que deseja ser vitorioso, seja o atleta lá de Paris, seja o atleta cristão, é competir obedecendo às regras do jogo. O apóstolo Paulo fala isso escrevendo a Timóteo, quando ele diz: nenhum atleta é coroado vencedor se não competir segundo as regras. Não existe, meus irmãos, nenhuma modalidade esportiva sem regras. Numa luta não é tudo aceitável. Se a pessoa der um determinado golpe de uma determinada maneira, ela pode ser desclassificada. Cada esporte tem as regras específicas. Futebol se joga com os pés, vôlei, basquete com as mãos. Mas mesmo vôlei e basquete não tem as mesmas regras. Algumas coisas é permitido fazer num jogo que é proibido no outro. Ninguém consegue vencer burlando as regras. Aliás, para você ser um campeão, para você ser um vencedor, você precisa conhecer as regras. O cuidado das regras é tão importante quanto o preparo físico. Por isso, inclusive, existe hoje em dia aquele aparelhinho chamado VAR, para tirar as dúvidas se as regras estão sendo mesmo cumpridas. Quem se sente prejudicado pede, inclusive, a revisão do lance. O atleta precisa conhecer bem as regras, porque por mais competente, preparado, habilidoso e treinado que ele seja, se ele não competir segundo as regras, obviamente ele vai ser desclassificado. E às vezes ele pode ser um lutador maravilhoso, mas se ele quebrou a regra no último minuto, dependendo do esporte, ele pode perder aquela competição. Nós também precisamos conhecer as leis de Deus, as regras que Deus fez para que a gente possa vencer na Olimpíada da vida. Deus nos escala para jogar numa determinada modalidade, para atuar numa determinada modalidade, e nós temos que saber quais são as regras que Ele requer de cada um de nós. Lembrando que nós não estamos competindo contra outras pessoas, nós competimos contra as forças da maldade. Mas mesmo contra eles existem regras, não é vale tudo. Vale a pena conhecermos as regras que estão na palavra de Deus e seguirmos essas regras para que possamos ser vitoriosos. Caminhando para o final, se você deseja ser um atleta cristão vitorioso, você precisa estar disposto a jogar em equipe, vibrando com a vitória dos seus companheiros. A Bíblia diz claramente, muitas vezes, a importância desta unidade. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, este apoio, esta mutualidade, o autor aos Hebreus diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Ou seja, na Olimpíada da vida, assim como na Olimpíada lá em Paris, existem algumas provas que são realizadas individualmente. Mas existem provas coletivas. E é interessante quando você vê uma prova coletiva, parece que a gente se entusiasma mais ainda, não é verdade? Quando você vê os atletas se abraçando, nem que seja só uma dupla, um incentivando o outro, quando acerta o ponto, quando marca um gol, é uma vibração. Nós vimos aqui, por exemplo, né, a nossa equipe de judô ganhando uma medalha. Como foi bonito ver aquela empolgação. Eu não gosto muito do judô não, mas a empolgação deles quando ganharam a medalha vale tudo. Há conquistas que você vai alcançar sozinho na Olimpíada da vida. Além de Deus, é claro. Em que você vai ter apenas a torcida dos outros, porque é uma prova individual. E tudo que os outros vão poder fazer, depois que você passar por aquela prova, é abraçar você para consolá-lo se você não foi bem, ou então abraçar você chorando de alegria por sua vitória. Mas há outras provas em que você vai precisar trabalhar em equipe, é por isso que existe igreja. É porque aqui nós somos parte do time de Deus. E aí a vitória de um é a vitória do outro. Não existe uma vitória individual quando o trabalho é coletivo, ou todos ganham ou todos perdem. Por isso é importante nos engajarmos e nos ajudarmos e abençoarmos uns aos outros, para que nós possamos cumprir esses propósitos de Deus para a nossa vida, não apenas individualmente, mas na coletividade. E por último,
como atletas de Cristo, nós somos desafiados a prosseguir com a certeza de que todos seremos campeões. Olha, essa é a grande diferença entre as Olimpíadas que você vê na televisão e as Olimpíadas da vida. O texto diz aí, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Naqueles Jogos Olímpicos antigos a que Paulo está se referindo, havia sempre uma coroa feita de folhas para o vencedor. Os jogos chamados olímpicos originais, que aconteciam na cidade de Olímpia, a coroa era feita de folhas de oliveira selvagem. Os jogos píticos, que eram em Delfos, lá na Grécia, a coroa era feita de folhas de louro. Os jogos ístmicos, em Corinto, a coroa era feita de folhas de pinheiro. E nos jogos nemeus, na Nemeia, a coroa era feita de um aipo selvagem, que depois foi mudado para folhas de pinheiro. Então, quando Paulo escreve sobre isso, eles viam claramente na mente deles aquela imagem daquela coroa, porém, não era nem ouro, que dura muito tempo, nem prata, nem bronze, era uma folhagem. Portanto, extremamente corruptível, ou seja, perecível. Murchava muito rapidamente. Aí o apóstolo Paulo diz, nossa coroa, o nosso prêmio é incorruptível. A nossa recompensa é eterna. E ele então enfatiza a importância da disciplina para alcançarmos algo que é muito maior, para termos objetivos eternos. E as melhores medalhas, ou quem é o maior campeão nas Olimpíadas, lá em Paris, ainda é menos vencedor do que você e eu, quando nós pensamos nessa perspectiva. Porque essa coroa pode durar até o fim da sua vida, depois alguém perde isso por aí. É uma glória passageira. A coroa que Paulo está apontando, uma coroa imperecível e um prêmio incomensurável. Por isso ele diz, eu prossigo para o alvo para ganhar o prêmio do chamado celestial. Mas ele diz também uma outra coisa. No meio de todas as lutas, de todas as provas que nós passamos neste mundo, em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, na Olimpíada humana, uns poucos daqueles milhares de atletas voltam para casa com uma medalha. Mas nas Olimpíadas da vida, na perspectiva espiritual, todo aquele atleta que foi chamado, ele vai ser um campeão. A grande questão é, você vai ser um campeão, porque realmente fez muitas coisas que lhe dão essa bênção, ou você vai ser um campeão só porque Deus é gracioso com você? Chegando lá, todos nós teremos as nossas recompensas. Frutos da misericórdia de Deus, fruto da dedicação que nós tivemos em realizar as coisas aqui na terra, em nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus, que é o nosso grande modelo e nosso grande técnico. Eu mencionei aqui na semana passada, que quando eu vejo todos aqueles atletas lá na televisão, e eu olho para mim, eu olho para o meu corpo e minhas habilidades, e um certo sentimento de inferioridade. Quando jovem, até eu podia dizer assim, não, eu não me sinto tão inferior, porque eu corria muito bem, eu era bem magrinho, corria bem, já fui bom também em tênis de mesa. Mas eu não me sinto frustrado, porque eu sei que apesar de nunca poder chegar numa Olimpíada, principalmente agora, eu sou um atleta de Cristo. Porque eu fui convocado por Ele, aceitei essa convocação. E eu gosto desse desafio do aprimoramento contínuo. Eu gosto de pensar que tem um alvo, que tem um foco e que tem uma grande expectativa de um grande prêmio. E esse prêmio significa participar da glória do Senhor. A glória eterna do Senhor. A glória humana é passageira. Daqui a pouco, daqui a um ano, a gente nem vai saber quem ganhou nessa Olimpíada. Vai surgir novos nomes. Você se lembra que era o campeão de 6 Olimpíadas atrás? A gente nem sabe, esquece, passou. Mas a glória que nós vamos participar, você e eu, meu irmão, é uma glória eterna. Então, empenhe-se em ser um atleta de Cristo. Um atleta que cumpre esses propósitos de Deus. Um atleta que trabalha em equipe. Um atleta que desde já reflete agora aquilo que você vai ter no futuro, a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado. Porque de diferentes maneiras a Tua palavra nos inspira e nos desafia
a vivermos a vida cristã em sua plenitude. Obrigado, Pai, porque nós não estamos aqui correndo de um lado para o outro, sem objetivos, mas como atletas que têm um foco, um desejo, um sonho, nós também temos, Senhor. E nós queremos que o Teu Santo Espírito avive no coração de cada um de nós toda essa percepção, para que possamos, ó Pai, oferecer o nosso melhor no dia a dia. E que possamos, ó Pai, fazendo o nosso melhor, recebermos a Tua bênção completa e manifestarmos ao mundo a Tua glória até aquele dia em que participaremos da Tua glória de forma plena, Pai. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos instrui e nos desafia. E eu te peço que nesta noite, cada pessoa que está aqui e as pessoas que nos acompanham pela internet, que também possam se sentir desafiados e que possam, sendo Teus filhos, agirem e viverem como atletas de Jesus Cristo. Que cada um sinta o prazer de saber que está numa equipe vitoriosa e que nós possamos assim viver nesta perspectiva e com estes desafios. Em nome de Jesus. Amém.